Olá, meu nome é Yasuhiro Harada. Esse aqui é um seminário para a matéria de compiladores e o tema do nosso trabalho é sobre paradigma funcional, que é o que nós vamos apresentar então durante o seminário inteiro. O que vamos fazer é primeiro fazer uma passada na evolução histórica, assim, do, de pessoas importantes, mostrar os passos importantes assim que foram criados assim, para chegar na forma que o mundo da programação funcional atualmente se encontra, né? Para realmente ver como que foram cada um dos seus principais características foram sendo criadas, por qual foram as necessidades, né? Depois vamos estar passando então sobre os objetivos do paradigma e depois dar uma passada sobre de novo sobre esses pontos principais, as características principais do paradigma funcional, o paradigma funcional, né? E depois vamos dar uma passada sobre algumas linguagens assim importantes do mundo dessa programação, desse tipo de programação. Então, vamos começar. Eu vou começar falando então sobre um dos fundamentos assim do mundo, do que levou a essa criação desse mundo do funcional, que é o cálculo lambda, que foi desenvolvido pelo Alonzo Church. É, a necessidade da criação desse cálculo lambda veio de da necessidade que ele queria resolver um problema chamado the division problem, que é um problema que tinha como ideia conseguir desenvolver um algoritmo que ele consegue validar statements, né? O que foi coisas como fatos ou mentiras assim, para poder provar isso mesmo, né? Então, para fazer isso, o Alonso Certi precisava de um sistema que não era tão rígido, não dependia de é, estados fixos, valores, né? Que poderiam ser alterados. Ele realmente queria priorizar, focar mais na lógica, focar no passo a passo, assim. Então, esse foi o motivo principal que levou ele a desenvolver esse sistema matemático, que é o cálculo lambda, que é um sistema formal, lógico. Esse sistema matemático que é utilizado para expressar a computação puramente a partir apenas da aplicação abstrata de funções, né? Eu não vou detalhar muito sobre como que esse sistema funciona, dando exemplos assim, mas resumindo, o cálculo lambda consiste em três pilares assim, variáveis, abstração de funções e funções. A partir desses pilares é possível fazer qualquer tipo de programa assim. E a característica desses pilares também foi o que levou à origem do mundo da programação funcional. Então, primeiramente, as variáveis são imutáveis, e como eu mencionei, ele queria evitar realmente essa dependência de estados, assim, dependência do, dessa preocupação assim dos estados, dos valores, das variáveis. Então ele introduziu essa característica das variáveis serem imutáveis, que é uma característica essencial para o mundo da programação funcional. Não só isso, ele também introduziu a ideia de funções serem first class members, né, de primeira ordem. E o que, que isso significa, né? Então, tanto como variáveis, as funções agora podem ser repassadas como argumentos, podem ser repassadas para variáveis mesmo. É, e essa facilidade, essa modularidade de poder utilizar as funções dessa forma, facilita esse sistema, né, essa independência do sistema dos estados das variáveis, né? Então, beleza, o Church criou esse cálculo lambda e ele se contrasta muito, e muito mesmo, com a máquina de Turing, né? Que deu origem à programação imperativa, né, que é completamente focada em estados. Então, esse contraste é algo que pode preocupar um pouco, assim, preocupou um pouco o pessoal em relação à sua utilidade mesmo, né? Entretanto, teve a tese de Church-Turing, que ela provou que ambos os modelos têm o poder computacional equivalente, significando que o que for desenvolvido no Turing pode ser replicado no Church e vice-versa, assim. Ambos conseguem chegar na mesma solução, mas eles possuem meios completamente diferentes, né? O sistema de Turing sendo completamente dependente dos estados, que é a maior parte das linguagens da nossa era atual, e enquanto a de Church, ela não, completamente dependente, era mais voltada apenas
na utilização das funções mesmo, né? Então, essa foi o grande papel de Alonzo Church no mundo do paradigma funcional. Passando no nosso segundo pesquisador que gostaria de dar destaque, temos o John McCarthy, que foi o criador da linguagem de Lisp. Nesse caso, John McCarthy estava precisando de uma linguagem que realmente conseguia processar sistemas complexos de símbolos, manipular estruturas de dados muito arbitrárias, assim. E também tinha uma necessidade grande de poder executar funções recursivas. Isso tudo é por causa do fato que ele era um pesquisador, é, uma pessoa um pesquisador que teve um papel muito importante no mundo do desenvolvimento da da pesquisa da inteligência artificial, né? E tendo esses requisitos, assim, e vendo as outras opções que ele tinha, como Fortran, por exemplo, que é uma linguagem que ele não gostava, que ele não sentiu que encaixava tanto no problema, também não só por causa desses requisitos, mas também por um requisito de hardware. Nesse caso, ele tinha uma necessidade de ser uma linguagem que conseguia ser rodada no IBM 704. O motivo disso, de essa máquina tão específica, né, é que John McCarthy ele fazia parte ele havia entrado em parceria com a equipe de desenvolvimento de pesquisa da IBM. O motivo disso era simplesmente que ele sentiu que a IBM dava um valor muito grande assim para a IA, a inteligência artificial na época. Realmente ele concordava com o valor e com o sentido, a direção que a empresa ia nessa área, né? Então esse foi o motivo que ele se juntou à IBM assim. E por isso também que ele teve essa limitação adicional de hardware para se adaptar à IBM 704, né, que impediu dele querer desenvolver esse programa, desenvolver esses sistemas matemáticos complexos utilizando Fortran. Então, o que o John McCarthy fez, ele desenvolveu primeiramente uma versão matemática pura, matematicamente pura, do Lisp, inicialmente, e o seu parceiro de pesquisa ele ajudou e implementou a linguagem, é, o Lisp, e criando o Lisp dentro dessa IBM 704. Então, como que o Lisp funciona? Já vamos depois dar uma detalhada melhor sobre como que ela é utilizada, como que funciona a sua sintaxe. Mas resumindo, ele é um código que os dados são intermitentes, assim, eles são a partir dessas listas, que são tipo listas ligadas, e o código pode ser representado como dados, e os dados podem ser representados como códigos, e essa similaridade, assim, facilita de você desenvolver códigos incrivelmente complexos, e principalmente a característica de poder realmente fazer a execução de funções recursivas, que era algo que não existia nesse nível de facilidade assim, e a Lisp realmente ainda é uma linguagem muito respeitada, sendo considerada perfeita por vários pesquisadores assim do mundo da área da computação, né? Beleza, então agora eu vou dar uma passada para o terceiro pesquisador que teve um papel importante no mundo da programação funcional, do paradigma funcional, que é o Robin Milner, que ele fez o desenvolvimento da metalinguagem. Nesse caso, de forma semelhante, assim, parecida com o caso do nosso do que levou do Alonso Church, que levou à criação do cálculo lambda. Robin Milner também estava precisando criar algo que realmente pudesse, uma linguagem que pudesse ser utilizada para fazer esse rigor matemático, realmente fazer a validação, né, desse rigor matemático. Então ele precisaria de algo mais robusto, entretanto que ainda possuía uma independência de estados, né? Então isso combinando acabou levando ao desenvolvimento dessa ML, que é uma linguagem funcional com uma tipagem, uma tipagem de dados mais rigorosa, vamos dizer, mais segura, que foi esse grande papel, né? Essa combinação com a tipagem estática. Então, o que primeiramente ele desenvolveu foi o poliformismo paramétrico, que possibilita os tipos genéricos em funções, assim, para que facilitou significativamente o desenvolvimento. Mas acho que, voltando mais nessa ideia de tipagem estática, o principal sistema que ele desenvolveu foi esse Hindler-Milner, que é um sistema de inferência de tipo que o compilador ele faz a dedução do tipo da expressão sem a necessidade de escrever explicitamente. O que esse sistema fez? Ele fez uma combinação de tanto a tipagem estática com a tipagem dinâmica, pegando os lados positivos de ambos. Então, da tipagem estática, ele pegou essas seguranças, a confiabilidade, assim,
do tipo, essa que adicionava uma camada de validação, mas para não ter necessidade de ficar, vamos falar para programas para temas matemáticos assim que são linhas e linhas e linhas de código que seriam necessárias, ele queria evitar realmente um trabalho desnecessário. Então, ele adicionou essa capacidade do compilador de deduzir o tipo da expressão, se aproximando um pouquinho mais da tipagem dinâmica, né? Então ele pega a rigorosidade da tipagem estática, mas ao mesmo tempo a liberdade assim de fazer o código. E isso também foi algo extremamente essencial para o mundo da programação funcional, que introduziu uma camada assim de segurança desse mundo. Então, essa foi a importância de Robin Milner para o mundo do paradigma funcional. E agora, dando uma passada aqui para o nosso último slide, o pesquisador John Backus, que teve um papel significativo em muitas coisas, assim, obviamente ele foi o desenvolvedor do Fortran, que é algo até irônico, assim, que uma linguagem tão fortemente tipada, imperativa, né, perdão, imperativa, assim, o seu próprio desenvolvedor teve um papel importante num completo oposto, assim, no mundo do funcional. Entretanto, o motivo que Backus realmente gostou, argumentou fortemente a favor das linguagens puramente funcionais, que o pessoal até interpretou como fosse um pedido de desculpa, foi numa apresentação de quando ele recebeu o prêmio Turing, né, pela colaboração que ele fez para o mundo da computação. Ele fez um argumento, ele argumentou fortemente a favor das linguagens puramente funcionais. Os principais motivos disso primeiramente sobre a confiabilidade, ele sentia que os programas eram mais legíveis e, consequentemente, devido ao fato deles serem mais legíveis para uma pessoa normal, assim, a lógica era mais intuitiva, devido à forma que ele é estruturado, né? Eles acabam sendo a mais propensos a estarem corretos. Isso, então, era um ponto importante, assim, que ele realçou durante a sua apresentação. Outro detalhe também é a independência do contexto, que é o significado das expressões é compreendido mais facilmente, dependente do histórico de execução, né? Então, da forma que a programação funcional é feita, devido ao fato que as variáveis são imutáveis, não existe essa dependência de estados e tudo, normalmente o que você vai precisar entender da função, normalmente já está localizado dentro dela, ou no pior dos casos, nos seus arredores, assim, não vai estar distante, por exemplo, no início do arquivo. Então, isso é algo que lhe deu bastante destaque. O engraçado é que o Backus não necessariamente estava falando sobre as linguagens puramente funcionais como um todo. Ele, na real, ele estava dando destaque para a linguagem que ele havia desenvolvido, que é a FP, que infelizmente ela não pegou tanto, não foi tão, o pessoal não comprou tanto a ideia, devido à forma que ela é estruturada. Por exemplo, uma característica dela é que ela é point free, ou seja, argumentos das funções não são repassados com variáveis, mas sim com funções pequenas, menores, assim, mais compactas, que são repassadas com argumentos. Acaba sendo um pouquinho muito complexo, assim, para funções que são simples, e por esse e vários outros motivos acabou não pegando. Entretanto, essa apresentação, devido ao fato que aconteceu durante um dos principais prêmios, né, do mundo da computação, acabou levando a um incentivo de pesquisar mais sobre o desenvolvimento da linguagem puramente funcional. Então esse foi um impacto assim que John Backus teve, né, nesse mundo, né? Ele, ao falar da linguagem dele, ele acabou incentivando as que são parecidas, né, desse mundo do funcional. Então se não fosse ele, várias pesquisas não teriam sido desenvolvidas nesse mundo, vários estudos não teriam sido feitos, né? Então, agora dessa parte da evolução histórica, realmente é mais isso que eu vou apresentar. O que vamos apresentar agora em seguida é sobre os objetivos dos paradigmas, então realmente dá uma passada sobre isso. Eu vou passar pro meu amigo. Obrigado. Bom, agora vamos tentar entender um pouco aqui sobre os objetivos do paradigma funcional. É, as linguagens funcionais elas se diferenciam bastante de outras linguagens, como por exemplo as imperativas, né? E o paradigma imperativo é geralmente o primeiro que a gente tem contato, né, quando a gente está estudando programação. Então, consequentemente, é o que a gente tem um pouco mais de familiaridade. Então, vamos tentar aqui entender um pouco sobre o que se propõe o paradigma funcional e quais são as consequências dos pilares que segue a linguagem funcional.
Primeiramente, ele se propõe a mimetizar a matemática, né? No sentido de aproximar as, vamos dizer, as leis matemáticas para a programação, né, com o objetivo de conseguir maior previsibilidade e, consequentemente, maior segurança para os nossos sistemas. Além disso, a linguagem funcional ela se propõe a ter uma semântica muito simples, né, e muito foco nos dados. O que isso quer dizer? Enquanto numa linguagem imperativa a gente se preocupa em como a gente vai processar aqueles dados, né, qual que vai ser o looping que a gente vai seguir, quais que vão ser as regras, em que lugar da memória que aquela variável está sendo processada, a linguagem funcional ela se propõe muito mais a o que deve ser feito, né? Então a gente vai ver exemplos de código mais para frente, né, em que às vezes uma função que daria um certo trabalho para fazer dentro do paradigma imperativo, num paradigma funcional a gente simplesmente declara uma função, coloca uma condição matemática como parâmetro e consegue resolver isso de maneira muito simples. Né? Então, consequentemente, códigos funcionais costumam ter uma semântica um pouco mais simples do que códigos em linguagem imperativa. Bom, vamos entender aqui os pilares que compõem o paradigma funcional. Primeiramente, o mais importante, funções puras. E aqui a gente entra com a questão de funções matemáticas, né? Aqui a gente lembra das nossas aulas do ensino médio, né? Em que a gente tem ali o gráfico das funções, em que para todo x existe apenas um y, né? Então, trazendo isso para o lado da programação, para uma função ser considerada pura, a regra básica, né? A regra de ouro é mesma entrada, mesma saída sempre, né? Se você tiver uma entrada que pode dar diferentes saídas, aquela função não é considerada pura. E você ter funções puras traz diversas consequências para o nosso código, né? Como, por exemplo, a ausência total de efeitos colaterais, porque uma vez que o resultado daquela função é extremamente previsível, se você souber qual que vai ser a entrada daquela função, você tem certeza de qual é a saída, né? Não vai ter efeitos colaterais, não tem como ter um comportamento imprevisível do seu sistema. E isso facilita imensamente a gente fazer testes unitários. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma função que processa um vetor de números, a gente pode primeiro fazer testes com números primos, depois testes com números pares, testes com números inteiros, floats. E com isso a gente vai ter uma grande previsibilidade de como aquela função vai se comportar dependendo da entrada, e identificar eventuais falhas, eventuais comportamentos indesejados e, enfim, acabar corrigindo isso. Bom, outra característica de linguagens puramente funcionais são os dados imutáveis. O que são dados imutáveis? Os dados dentro do paradigma funcional, eles não podem sofrer alteração. Então, por exemplo, se a gente faz um n igual a 5, a gente não pode fazer um n igual a n mais 1 como em linguagens imperativas. Porque a linguagem funcional ela entende basicamente que se você está tentando fazer um n igual a n mais 1, é a mesma coisa que você está falando que 5 é igual a 5 mais 1, o que daria 5 igual a 6, que matematicamente é um completo absurdo. Então, dentro de uma linguagem funcional, o que acontece é que em vez de atualizar um dado, a função ela vai retornar uma cópia contendo o dado transformado. Então a gente pode fazer, por exemplo, um x igual a n mais 1, né? E o x vai ser igual a 6. Aí tudo certo. Com isso, a gente vai ter uma grande rastreabilidade, né? Ou seja, a gente vai conseguir identificar quais foram as transformações que aquele dado sofreu ao longo do processamento do código, e a gente tem uma segurança extrema a partir do momento em que aquele dado ele não vai ser mutável, ele não vai sofrer alterações diretas, né? Então isso acaba completamente, por exemplo, com uma condição de race conditions. E o que é a race condition? É quando vários processos, né, várias threads tentam alterar um mesmo dado. Então vamos imaginar, por exemplo, um sistema bancário, né, em que você tem lá um saldo de R$ 100 e duas pessoas em diferentes caixas tentam fazer um saque de R$ 10, e o sistema ele vai calcular ao mesmo tempo nos dois caixas, né, um saldo final de 90. E se for num tempo parecido, o sistema não conseguir processar aquilo rápido o suficiente, a gente entra numa race condition em que o saldo final vai ser 90, mesmo tendo tido um saque total de R$ 20, né, o que gera, vamos dizer, uma perda para o banco, né, uma perda para o sistema de R$ 10. Como na linguagem funcional a gente tem o saldo inicial, ele vai estar ali inalterado como 100, né? A gente não vai alterar aquele saldo em específico, né? E a gente vai ter as operações de 10 reais em dois locais diferentes.
o sistema paralelamente depois consegue fazer esse cálculo, né, consegue fazer essa alteração com muito mais facilidade do que se fosse alterar aquele dado especificamente como num paradigma imperativo. Além disso, temos a recursão, é uma das principais diferenças, né, visuais, inclusive, que a gente tem em uma linguagem funcional, é que a gente não tem as estruturas como for e while. Em vez disso, a gente utiliza o recurso da recursão, que é basicamente uma autochamada, né? A função ela vai chamar a si mesma, né, para processar o próximo estado do seu processamento do código. E isso se baseia em dividir um problema que é grande em vários pequenos problemas e resolvendo eles, né, pouco a pouco até você conseguir resolver todo o problema inicial. Né? Isso é um design que é muito eficiente em diversos casos, principalmente para processar estruturas de dados como listas e árvores. Né? Para problemas principalmente como árvores, o uso da recursão ele é extremamente intuitivo, né, e muito mais eficiente do que utilizar os laços, né, imperativos clássicos como for, while, enfim. Bom, quando nós juntamos, né, a propriedade de funções puras com dados estritamente imutáveis, a gente acaba chegando na transparência referencial. Como o resultado das funções ele é previsível, né, e extremamente seguro, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir uma chamada de função, né, como se ela fosse um dado comum. Né? Então, em vez de você, por exemplo, utilizar, né, em um determinado ponto do seu código, você atribuir a um valor x o resultado de uma função e usar esse valor x, a gente pode simplesmente utilizar essa função diretamente como se ela fosse um dado. Né? Afinal de contas, o significado daquela expressão, né, o resultado daquela função, nunca vai depender de onde ela vai ser chamada, em que contexto ela vai ser chamada, porque o resultado dela depende apenas dos parâmetros de entrada. Né? Como a gente falou inicialmente, né, para a mesma entrada sempre vai ter a mesma saída. E isso traz diversas opções, né, diversas técnicas de otimização de compiladores, como o memoization, e sim, é memoization, não memorization, e processos de avaliação preguiçosa, ou lazy evaluation. E o que são essas técnicas? Né? O memoization se baseia em armazenar em cache o resultado de funções baseados na entrada daquela função. Então, se aquela função for chamada novamente num curto período de tempo, a gente já vai ter o resultado ali, o que economiza da gente ter que fazer todo aquele cálculo de novo. Né? Isso dá uma otimização absurda de processamento. E o lazy evaluation é uma das coisas mais interessantes que a gente tem dentro de linguagens funcionais. Então, por exemplo, se baseia basicamente em um resultado de um cálculo, né, o uso de um determinado valor dentro de um array, ele só é utilizado, ele só é efetivamente calculado quando ele é necessário, quando ele é chamado, né, para ser utilizado em algum momento no código. Então, em Haskell, por exemplo, você consegue declarar um vetor infinito, entendeu? Um vetor de número de todos os números primos que existem. E isso em qualquer outra linguagem imperativa, né? Se você fizer, você vai quebrar seu código, né? Você vai acessar a memória indevida, porque ele vai tentar alocar todo aquele vetor, e o vetor é infinito, né? E não existe nenhum computador com memória infinita. Porém, na linguagem funcional isso não é problema, porque você não está tentando realmente utilizar, né, aquele vetor infinito. Você só declarou ele, e aí se você eventualmente, claro, tentar printar aquele vetor inteiro, aí o seu código vai quebrar. Né? Porque aí você vai tentar chamar todo aquele vetor, né, e como ele é um vetor infinito, isso é impossível. Mas você pode declarar ele por conta dessa técnica de avaliação preguiçosa. Bom, funções de primeira classe. No paradigma funcional, as funções são chamadas cidadãs de primeira classe e de ordem alta, ou seja, elas funcionam exatamente como um dado. Como explicado no slide anterior, a gente consegue passar essas funções como argumentos, a gente consegue utilizar retornos, né? Uma função ela pode construir e retornar uma nova função, né? Utilizando o próprio resultado dela, e elas inclusive podem ser armazenadas, né? Como uma variável qualquer, né? Você pode armazenar funções numa lista, num dicionário, né? Um comportamento bastante diferente quando comparado com uma linguagem imperativa. E bom, agora que a gente passou aqui por todas as propriedades, né, todos os pilares que compõem o paradigma funcional, né, e fizemos aqui algumas comparações, né, com o paradigma imperativo, vamos ver aqui um exemplo de um código
né, aqui um códigozinho bem simples, né, simplesmente filtrar apenas os números pares em uma lista, como que seria no imperativo e como que seria no funcional. Aqui no imperativo a gente vê que a gente precisa primeiramente, né, declarar um vetor, né, de números pares e aqui fazer um loop for, né, com uma condição inicial, né, uma condição de parada e aqui o incremento da variável do i. Aqui a gente faz uma comparação, né, em que a gente precisa indexar aqui dentro do vetor de numbers, né, que foi dado como parâmetro para a nossa função, fazer aqui uma comparação, né, do módulo desse elemento do array de números. E caso essa condição aqui seja aceita, né, a gente faz um push para dentro do vetor de evens que a gente declarou aqui no começo e faz isso em relação a todo o vetor numbers que a gente recebeu. Aqui a gente consegue ver muito claramente que a nossa preocupação é como esses dados vão ser processados, como a gente vai processar o vetor numbers que a gente recebeu na nossa função que filtra números pares. No paradigma funcional, a gente não se importa em como, entendeu? O foco não é o como isso tem que ser feito, mas sim o que deve ser feito. Então aqui a gente vê que em apenas uma linha a gente simplesmente declara aqui o vetor evens, né, o vetor de números pares, e traz aqui uma função filter e passa uma expressão matemática como parâmetro, né, dizendo para, ó, filtra apenas os números n, né, em que o n com o módulo 2, né, for igual a zero, ou seja, for um número par. Trazendo aqui uma leitura muito mais simples, né? Talvez no primeiro momento você tenha um pouco de dúvida, né? Por não conhecer o paradigma funcional, mas um código muito mais limpo, muito mais simples e muito mais direto do que o imperativo. E bom, agora que a gente já viu aqui como funciona, né, a linguagem funcional, vamos falar um pouquinho sobre algumas das linguagens mais conhecidas desse paradigma. Beleza, agora eu vou falar sobre a linguagem Lisp, que foi criada pelo John McCarthy em 1960. Vou focar um pouco mais agora na parte técnica do Lisp. O Enzo já comentou e já deu uma breve introdução do que seria o Lisp, pensando principalmente na parte histórica. Então, em relação à parte técnica, tem três pontos que a gente pode destacar. O primeiro é em relação à notação prefixa, diferente das linguagens de programações atuais, em que a escrita do código acontece da forma que a gente está acostumado. No caso da Lisp, os operadores vêm sempre antes dos operandos. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma operação de 2 mais 3, nós teríamos que fazer, entre parênteses, mais 2 3 fecha parênteses. Ah, também tem a questão da uniformidade do código, em que o código escrito e os dados processados possuem exatamente a mesma estrutura. E também a Lisp também se destaca pelo seu processamento de listas, que ela foi historicamente desenvolvido pensando justamente em processar lista, e ela é famosa pela pesquisa de IA e manipulação de símbolos. Aqui nessa parte direita tem um exemplo aqui de um trecho de código em Lisp. Isso dá para perceber que ela realmente tem uma estrutura bem diferente do que a gente está acostumado. É, a, a escrita em Lisp, ela acaba sendo bem versátil também, ou melhor, razoavelmente versátil por causa justamente dessas funções embutidas nela. Então, para manipulação, nós temos a função char ou cdr. Ela retorna o primeiro elemento da lista e o cdr ela retorna o restante da lista. Para construção, nós temos a função cons. Ela cria barra constrói uma nova lista, adicionando o elemento no início. A gente também tem a função atom, que testa e retorna verdadeiro se o argumento é informado e não for uma lista. Temos a função null, que verifica rapidamente se uma lista de dados está vazia. E temos uma função cond, que ela é uma estrutura avançada para ramificação de controle.
que no caso, pensando ali em termos das linguagens que a gente é acostumado, seria equivalente ao switch, if, else, seria estrutura condicional. Então, temos os arrays e lista de prioridades em Lisp. Os arrays são importantes porque caso a gente queira acessar uma posição aleatória da memória de forma rápida em odd 1, nós não conseguiríamos fazer isso usando apenas uma lista. Então, por isso que a Lisp possui esses arrays que são bem úteis para esse tipo de acesso. Nós também temos a lista de prioridade, que elas são implementadas através de listas ordenadas logicamente. Ela costuma ser bastante utilizada em algoritmos de busca gráfica e escalonamento no sistema. No Lisp, nós não temos, por exemplo, for loops. A Lisp é bastante baseada em mecanismos de recursão que a gente faz esse tipo de mecanismo utilizando conjuntos manipulando o primeiro item e ativando recursão para o restante dos itens. Então, utilizamos as funções char e cdr. Bom, depois de percorrermos toda a história e os conceitos bases, chegamos finalmente à linguagem Haskell. Se o Lisp e o ML abriram as portas para pensar de forma diferente sobre o código, o Haskell representa a consolidação do paradigma funcional na sua forma mais puritana e restrita. Mas o que significa ser puritana? Hoje em dia, usamos muitas linguagens multiparadigma, como Python ou JavaScript, onde você pode misturar orientações a objetos, comandos imperativos e funções. O Haskell não permite essas escapadas. Ele te obriga a pensar no seu software como uma grande e complexa equação matemática. Essa restrição não é um defeito, mas sim a maior virtude da linguagem, pois é o que garante a previsibilidade e a ausência de erros misteriosos que tantos nos assombram na programação tradicional. Bom, para entender como o Haskell atinge essa previsibilidade, precisamos olhar para a implementação do seu core, que se apoia nesses três pilares fundamentais. O primeiro deles é a pureza assumida total. No mundo real, o programa precisa interagir com o ambiente, ler um banco de dados, gravar um arquivo, pegar o input do usuário, tudo isso gera o que chamamos de efeitos colaterais. No Haskell, esses efeitos colaterais são isolados e filtrados rigorosamente, por estruturas matemáticas chamadas mônadas. O restante do seu código permanece intacto e puramente matemático. O segundo pilar é o lazy evaluation, ou em português, avaliação preguiçosa. Em Haskell, as expressões processadas só ocorrem no limite do momento exato em que o retorno final é estritamente necessário. Se criar uma lista infinita, mas só pede o primeiro elemento, o Haskell não tenta calcular o infinito. Ele calcula apenas aquele único elemento, economizando o processamento de forma brilhante. Outras linguagens, por exemplo, tentam reservar espaço de memória para guardar o tamanho da lista que você definir. Já o Haskell não faz isso. Dessa forma, ele possibilita, por exemplo, essa feature de se instanciar uma lista infinita. O terceiro pilar é a tipagem forte e estática. O compilador de Haskell é extremamente inteligente e rigoroso, o que previne crashes no sistema muito antes do código ser empacotado para a produção. Na comunidade de Haskell, costumamos dizer, se compilou, funciona. Agora, por exemplo, observem esse algoritmo de quicksort. Em linguagem como C ou Java, esse código exigiria dezenas de linhas de loops e controles de índices. No Haskell, nós apenas declaramos as regras. A primeira linha define a tipagem. A segunda diz que ordenar uma lista vazia retorna uma lista vazia. A terceira diz, pegue um pivô, junte com a ordenação dos menores e a ordenação dos maiores. É quase como ler um livro de matemática totalmente declarativo. O mesmo acontece com o fatorial. Através da recursão e pattern matching, definimos que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. E mesmo com essa pureza, o Haskell consegue interagir com o mundo imperativo usando funções main com I/O, onde definimos um número e mandamos imprimi-lo na tela. Simples, elegante e sem margem para comportamentos inesperados. Para concluir, qual o valor funcional hoje? Qual é o valor funcional hoje? O Haskell e seus conceitos estão muito longe de ficarem limitados aos laboratórios acadêmicos. Hoje, o paradigma funcional é um motor crítico de grandes inovações contemporâneas.
Pense em processamento de Big Data, frameworks pesados no mercado, como Apache Spark. Só conseguem escalar para petabytes de dados porque utilizamos o mapeamento de funções sem estado, em nuvens distribuídas. A imutabilidade natural dos dados, que vimos na teoria, é o que bloqueia desastres de sincronização e falhas terríveis de replicação entre servidores. Até mesmo na área de interface web, os ecossistemas modernos de front-end, puxado principalmente por bibliotecas como React, adotou pesadamente a arquitetura de fluxo unidirecional, que são diretamente inspiradas em funções puras. Portanto, estudar o paradigma funcional é entender sua forma mais pura do resto. Não é apenas sobre aprender uma nova linguagem, é sobre preparar para os maiores desafios da arquitetura de software modernos. Muito obrigado pela atenção, e essa foi a nossa apresentação sobre o paradigma funcional.